tudo bem? Eu sou o Rodolfo Pereira, professor do Ensino Fundamental da nossa rede e formador do 3º ao 5º ano da Escola de Formação Paulo Freire. Quero dar as boas-vindas, em nome da Subsecretaria de Ensino, aos professores regentes das turmas de 3º e 4º anos e a todos os demais professores que estarão conosco no encontro de hoje. Esse encontro faz parte do módulo 3 do percurso formativo Entrelaçando Saberes e Práticas com professores e professoras do 3º e 4º anos, promovido pela Gerência de Formação dos Anos Iniciais da EPF. Antes de iniciar a nossa conversa, gostaria de lembrar que essa formação está dividida em 4 módulos, com 4 encontros presenciais e atividades assíncronas disponibilizadas na plataforma EAD EPF para todos os professores e professoras inscritos e inscritas nessa formação. O módulo 3 traz como tema Integrando Componentes Curriculares, História e Geografia. No webinário de hoje, iremos conhecer e compreender o impacto dos saberes e conhecimentos indígenas e afro-brasileiros na formação cultural, social e política da cidade do Rio de Janeiro. É importante valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais desses povos. Nesse sentido, teremos a professora Karina Oliveira, que conversará conosco sobre a literatura indígena, e a professora Camila Oliveira, que conversará conosco sobre história e geografia na cidade do Rio de Janeiro. A professora Karina Oliveira é do povo Pataxó, professora de biblioteca e pesquisadora de literatura indígena. É pedagoga, mestre em educação pela UFRJ e atualmente curso doutorado em educação também pela UFRJ. Seja muito bem-vinda, professora Karina Oliveira. A professora Camila Oliveira é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, atua como formadora do 3º ao 5º ano e é doutoranda em Antropologia Social no Museu Nacional da UFRJ. Seja muito bem-vinda, professora Camila. Eu agora queria abrir para que vocês dessem aí um oi para os nossos professores e professoras nesse momento. Olá, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Desde já agradeço muitíssimo o espaço. Olá, professores e professoras. É um prazer continuar o nosso bate-papo do último encontro aqui. Agradecer a presença da Karina. Que seja um momento proveitoso para todos nós. E vamos iniciar, então, agora o nosso webinário ouvindo a professora Karina. Professora Karina, pode ficar à vontade, que eu tenho certeza que você trará para a gente grandes contribuições nesse dia para o nosso grupo de professores e professoras e para nós também. É com você, professora Karina. Muito obrigada, Rodolfo. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui. Agradeço muitíssimo o convite para essa conversa, para esse refletir que eu acredito que seja coletivo. E de imediato, eu já convido você, professor, professora, a refletir sobre a ancestralidade, uma palavra que a gente talvez tenha escutado com maior frequência ao longo dos últimos anos, mas que talvez ela esbarre em muitas especificidades que vão ao encontro das nossas vivências, das nossas trajetórias de vida, ao encontro também das experiências escolares, acadêmicas. Então, tratar dessa ancestralidade é um movimento de reflexão que não é individual, é coletivo. E aí eu insisto nesse termo coletivo, porque como pensar numa ancestralidade se não pensarmos nas ancestralidades? Valorizamos e fomos ensinadas a valorizar algumas ancestralidades, a ter orgulho de alguns pertencimentos, a valorizar certas cidadanias e desconhecer, inferiorizar e talvez desprezar outras vivências, outros modos de vida. A questão maior que eu destaco aqui é que todos esses aprendizados, essas experiências foram construídos também historicamente. E isso muito lá de trás. Quem nunca ouviu o termo índio, o termo tribo, a figura do curupira que vai matar quem entrar na floresta?
E é isso que eu venho convidar a você a refletir. Eu preparei uma apresentação, como vocês já conseguem ver, que se chama A Literatura Indígena é Florestania. Já começo com esse conceito, com esse termo florestania, que muito é discutido pelo autor indígena Ailton Krenak, que ele nos convida e dialoga também com outros autores para que observemos a vida cidadã na floresta. E que floresta é essa? Te convido a pensar e a refletir nessa conversa. Bem, como eu disse, o termo tribo, o termo índio, folclore e todas essas questões muito foram e ainda continuam sendo associadas aos sujeitos e povos indígenas. Acredito que você talvez já tenha repensado essas novas formas de nomear, como indígena, comunidade, etnia, e afastar a ideia do curupira, da iara e do boto como seres folclóricos. Eles são entidades, eles são seres da floresta. E como que nós conseguimos ter esse tipo de entendimento na contemporaneidade? Via também a literatura indígena. É por isso que eu te convido a pensar no que seria essa literatura indígena. De modo breve, a literatura indígena é a produção autoral dos sujeitos indígenas a partir da década de 1990. Com a promulgação da Constituição Federal de 88 e todos os direitos garantidos, assegurados pela mesma, nós tivemos acesso e direito à nossa cidadania brasileira sem deixar à parte a identidade indígena. Anterior à promulgação dessa Constituição, o sujeito indígena ou seria visto como índio para a sociedade nacional, ou ele seria brasileiro, ele não seria os dois, pois havia um olhar que, a partir do momento que esse sujeito tivesse acesso aos meios e ferramentas do que seria uma civilização, ele deixaria de ser índio. Observem como que a figura do índio, interpretada nas literaturas, elas são colocadas, essas identidades, num patamar inferior. E é por isso que vocês conseguem observar duas capas de livros que eu destaquei. A primeira é o Guarani, quem não conhece esse clássico, né, dito como clássico, de José de Alencar. E Os Índios e a Civilização, que é um livro do Darcy Ribeiro. E aí eu já começo provocando você, professor, você, professora, para pensar que a literatura indígena, se ela é a produção autoral dos sujeitos e povos indígenas e tem relação com a identidade, tem relação com o pertencimento, ou seja, ela demarca simbolicamente um lugar que é o lugar da potência indígena, então o que são essas outras escritas que não foram e que não são produzidas por sujeitos indígenas? Bem, o Guarani e outros livros desse período romântico vão ser caracterizados enquanto literatura indianista, que é justamente essa literatura que ela consolida a formação do que seria esse Brasil. Então, narradores que têm esse olhar, conforme eu falei, da figura do que seria o índio, ele escreve e inscreve esse indígena na literatura. Adiante, nós temos a literatura indigenista. A literatura indigenista, ela é essa literatura que trata da figura do que seria o índio como tema, e, no máximo, esse indígena ele participaria dessa narrativa como um narrador, mas não como o protagonista. E aí, por que eu destaco essas duas obras? Para a gente pensar como que, diante de muitos anos, diante de muitos séculos, a escrita e outras ferramentas foram usadas para classificar, para caracterizar o que seriam esses índios. Na verdade, nem eram conhecidos como sujeitos indígenas, porque não tinham alma, segundo o olhar daquele momento, e muito vigiado pela questão religiosa, precisariam de um rei, precisavam de educação e de tantas outras questões. Agora, um breve destaque com relação à literatura indigenista. A literatura indigenista, ela não necessariamente será uma escrita que irá contra a potência dos povos indígenas.
como o próprio caso do Darcy Ribeiro. Mas ela é uma literatura, ela é uma escrita que não é feita por um autor, por uma autora indígena. Adiante, nós vamos observar o que os autores indígenas falam sobre a literatura indígena. Anteriormente foi mencionado sobre o mestrado em educação, que eu cursei na UFRJ, e a minha pesquisa, dentre outros pontos, tematizou sobre o que seria essa literatura indígena a partir desse olhar dos autores e das autoras indígenas. E aí eu tive a oportunidade de conversar com Daniel Munduruku e Tiago Haki, que são dois parentes muito queridos, escritores, e o Daniel Munduruku, ele diz que a literatura indígena ela demarca território, que é de onde os sujeitos indígenas escrevem a partir de um pertencimento, a partir de um lugar. Ou seja, um não indígena ele pode morar numa aldeia indígena, ele pode viver movimentos de cultura próprios de um determinado povo, mas a sua escrita ela não é indígena, ainda que ele fale como um indígena, porque ele não tem o pertencimento, porque ele não tem essa experiência que é carnal, essa experiência que ela é ancestral, a experiência de sujeito e povo. Temos também o Tiago Haki, que ele fala que a literatura indígena tem formatos diferentes, não apenas recontos, mas também criações próprias, inclusive ficções. Então é importante a gente observar como que essa escrita indígena é uma escrita que dialoga com esse leitor, mas ao mesmo tempo carrega especificidades. E nós vamos observar o seguinte, como que essa literatura indígena ela é urgente dentro do espaço da escola. Vocês conhecem a Lei 11.645 de 2008, que é uma lei que trata da obrigatoriedade das temáticas indígenas por todo o currículo escolar, e com ênfase, na verdade, com um olhar ainda mais atento nas disciplinas de artes, literatura e história. É importante mencionar que essa lei ela é responsabilidade do Estado, e essa responsabilidade é algo que é muito forte, é algo que responsabiliza o Estado no sentido do simbólico, da garantia dessa lei 11.645 de 2008, e também a questão do próprio orçamento, no sentido das próprias políticas públicas, como que essa lei ela é difundida. Agora, algo importante também mencionar é que a existência da lei ela não resulta propriamente na sua execução. E aí, por isso que eu menciono a importância das políticas públicas. Então, fizemos esse primeiro momento de brevemente passarmos pela literatura indígena e como que é importante a gente pensar nessa escrita que ela nasce para a Sociedade Nacional em 1990, mas ela é ancestral. Porque antes da escrita, nós temos a palavra, nós temos o corpo, temos a performance. Então, os nossos ancestrais, eles já dançavam as palavras, já dançavam as letras. E dessa forma poética, nós temos escritores e escritoras na contemporaneidade que também, a partir da literatura indígena, revisitam os muitos escritos que estereotiparam suas comunidades, que estereotiparam os seus corpos. Então, a literatura indígena ela também é uma revisão bibliográfica, ela também é uma retomada, ela é também uma garantia de voz e de direito. Por isso, é uma demarcação simbólica de território. Algo importante também mencionar no sentido da própria educação é a presença e a diferença, as diferenças entre educação indígena, educação escolar indígena e educação de temática indígena. Quando a gente pensa ainda na Lei 11.645 de 2008, ela se encaixa nessa educação de temática indígena, ou seja, é a partir dessas possibilidades de diálogos em que os alunos eles vão ter contato com a literatura indígena ou com as culturas indígenas por outras vias, que eles podem se aproximar. Inclusive, alguns autores, como Janice Thiel e a Graça Graúna, vão dizer que a literatura indígena elas são porta de entrada, né? Ela é uma porta de entrada para as muitas culturas indígenas. Aproximadamente, nós temos 305 povos. Então, como que é importante a garantia
essa garantia política, essa garantia estética e essa possibilidade do aluno reconhecer essa ancestralidade. É claro que são muitas as questões quando a gente pensa na própria formação continuada do professor, da professora, que lá na graduação talvez não tenha tido uma aproximação com as temáticas indígenas, mas como que é importante um curso como esse que nos convide a pensar nessas ancestralidades, nessas muitas formas de estar, de pensar e de se observar também no mundo. E é isso que constitui também o que seria e o que é, na verdade, a florestania. Então, como que nós, professores e professoras, podemos pensar nessas muitas discussões, nesses diálogos, a partir da literatura indígena? É importante que estejamos atentos aos debates políticos, que estejamos atentos aos debates sobre identidade e atentos também à linguagem. Por isso que eu comecei a fala provocando sobre o termo índio, o termo tribo, o termo folclore, porque enquanto continuarmos, enquanto sociedade, eu falo de modo mais amplo, entendendo o Curupira como um folclore, enquanto sociedade estivermos num olhar de que se você entrar na floresta, o Curupira vai te pegar, ou seja, uma dicotomia, e aí eu já entro na florestania, essa dicotomia entre homem e natureza, entre o homem está aqui e a natureza está ali. Inclusive, um autor chamado Davi Kopenawa, ele critica bastante a ideia do que seria o meio ambiente, porque o meio ambiente ele já traz nessa enunciação a ideia de divisão, e a florestania ela traz justamente o contrário, ela traz o olhar da vida cidadã dentro da floresta, ou seja, não é uma floresta que ela está isolada, não, é uma floresta no seu sentido mais amplo. Aqui no Rio de Janeiro, que é terra indígena, a gente seguia muito, por pontos da cidade, por exemplo, ou então por ruas. Você vira na rua à sua direita e tal lugar que você procura em frente a uma sorveteria, e pouco a gente dialoga sobre o que a gente observa no caminho. Então, por que eu não dou uma referência sobre uma árvore em específico? Por que eu não dou uma referência a partir de algo que também é tão parte do meio quanto eu? E esse meio não é um meio ambiente, esse meio é de onde eu estou. Então, são justamente questões que o Ailton Krenak, que é um importante escritor indígena, ele destaca como paraquedas coloridos. Entrando ainda na questão do olhar à cidade, esse despertar para o que está à nossa volta e que, na verdade, nos constitui, é um olhar para dentro, é um olhar também para reconhecer a nossa própria identidade. Então, quando eu observo o pássaro, uma árvore, ele não é alheio à minha existência, eles não são alheios às existências dos parentes indígenas que estão nas cidades. E quando nós observamos como que a cidade ela nos convida para esse despertar dessa identidade, eu reconheço os outros parentes que estão nas aldeias indígenas na cidade do Rio de Janeiro, eu reconheço as muitas existências. É muito comum que a gente não observe a identidade dentro de um contexto que, entre aspas, urbano. A gente tem aquele olhar que índio de verdade mora na floresta, usa roupas tradicionais, cultua tupã, e uma série de outros estereótipos que, de fato, existem vivências que são bem aproximadas. Mas todo o Brasil é terra indígena. Nós temos a vivência indígena por todo o território, muito antes de ser Brasil como nós conhecemos hoje. Então, esse termo meio ambiente, ele é um termo que nós podemos afirmar, que é um termo que ele foi ocidentalizado. Então, como que é importante despertarmos para essa memória, para essa identidade, essa memória para que ela se mantenha viva. E aí tem uma questão muito curiosa e lamentável ao mesmo tempo, de uma estação de metrô de São Paulo, que até então carregava o nome do Freire, do Paulo Freire, e que depois ela passa por uma série de questões em que ela é nomeada
e em homenagem ao Fernão Dias, né, que foi uma figura de um escravizador, e como que a cidade ela nos lembra dos colonizadores e ela pouco nos lembra da nossa identidade, dos nossos parentes e dos sujeitos indígenas que estão também na cidade. Então, via literatura indígena é uma possibilidade de conhecer também os autores, de conhecer outros modos de vida e perceber que o meu colega de trabalho, ele pode ser um sujeito indígena, que o meu aluno, que a minha aluna, via literatura indígena e com esse olhar da florestania, o olhar para a cidade e se reconhecer nela, não pela via, não pela fala do colonizador, mas pelo reconhecimento indígena, ele pode resgatar, ele pode retomar a essa ancestralidade, a esse partilhar, que novamente eu insisto, que é coletivo. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos, na cidade do Rio de Janeiro, a aldeia Maracanã, que é uma aldeia multiétnica, ou seja, vivem e ocupam, no seu sentido político também, sujeitos de diferentes etnias. Então, como que é também um espaço não só de resistência, mas também um espaço de urgência no olhar das políticas públicas, no olhar da própria demarcação da terra, mas também é um espaço importante para que os nossos alunos, para que nós, professores e professoras, saibamos que há vida indígena, que há aldeia indígena no Rio de Janeiro. É claro que os indígenas não precisam estar na aldeia para que sejam indígenas, mas esse espaço ele é importante também, inclusive enquanto garantia de direito. Então, é importante ocupar e observar a nossa cidade como esse território de memória, como esse território ancestral. Pensar que essas existências elas não estão restritas no que nós conhecemos enquanto floresta, até porque o termo floresta ele é muito mais amplo. Dentre outros, abrange uma série de biomas e abrange uma série de vivências e de movimento de culturas próprios. Então, que cada vez fiquemos atentos, atentas para a aproximação dessa ancestralidade e dessa memória que eu acredito que vá ao encontro da literatura indígena. Adiante, vocês vão observar algumas das referências bibliográficas que eu pontuei para essa minha fala. E no final desse material, vocês vão encontrar também o meu contato, que é um Instagram, que a gente conversa um pouco mais sobre a literatura indígena. Muito obrigada, eu agradeço desde já você, professor, a você, professora, que me assistiu até aqui, e te convido a se aproximar cada vez mais dessa identidade, desses muitos modos de vida, desse pertencimento, desse nosso viver que é político, estético também. Nós que agradecemos, professora Karina, muito obrigado por essa fala tão potente, tão significativa e que tem toda a relação com o nosso encontro presencial, que nós também citamos sobre a lei, nós também apresentamos isso para os nossos professores e aqui citou-se um aprofundamento muito interessante, tanto sobre a questão da educação indígena, da escola indígena, das temáticas indígenas, também sobre as definições das literaturas, e isso foi incrível. Muito obrigado pela sua contribuição. Nós ficamos assim, entusiasmados ao observar o destaque que você fez para a efetivação dessa lei, da Lei 11.645 de 2008, nas escolas, trazendo para os nossos professores e professoras a oportunidade de vivenciar essa lei, aplicar, dando assim caminhos para que isso se estabeleça de uma forma mais efetiva. Muito obrigado. Então, agora, dando continuidade, eu gostaria de convidar a professora Camila, que vai estar agora também fazendo uma apresentação para a gente, conversando um pouco com a gente sobre uma outra temática também extremamente importante. É com você, professora Camila. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodolfo. Agradecer pela fala da professora Karina, foi maravilhoso. Anotei várias coisas. E que bom hoje reencontrar vocês, professoras e professores, para te dar continuidade ao nosso percurso formativo. Hoje, pode colocar o slide para mim, por favor? Vamos falar um pouco sobre história e geografia, dar continuidade no
o nosso último encontro formativo, mas História e Geografia na cidade do Rio de Janeiro. E para isso eu vou trazer algumas questões, né? Ouvindo a fala da Karina, ela falou muito de você se entender dentro do seu território. E isso eu começo pelo título dessa apresentação, né? Sobre marcas indígenas ou marcas de pessoas negras na cidade, porque não existe, porque essas pessoas constituem a cidade. Então, a gente vai encontrar pessoas negras e indígenas na construção do que é a cidade do Rio de Janeiro. Eles fazem parte, eles são a cidade do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. E aí, para retomar o nosso encontro, eu trouxe essa imagem, que é um painel que foi construído na escola Benjamin Constant, né, acho que ali no Santo Cristo, se eu não me engano, no bairro de Santo Cristo, com azulejos, estão feitos pelo Cosmonauta. E esse painel é o Milton Santos, né, falando um pouco da história, da vida dele, dos temas que ele trabalha nos livros, na literatura. Isso vai muito de encontro ao que nós discutimos no nosso último encontro presencial, onde nós falamos sobre a importância, né, da literatura do Milton Santos, na modificação da geografia, quando a gente pensa no componente curricular geografia. E aí, quando eu vi essa imagem no Instagram da Primeira CRE também, eu pensei assim, pode ser um ponto de partida para a gente começar a pensar a cidade e pensar nessas questões aqui no nosso encontro de hoje, né? E aí tem esse post rolando no Instagram da Primeira CRE e também na página do Cosmonauta, que ele faz esse trabalho, parte no ateliê, e outra parte vai ser construída também com os alunos. Então, tá bonito, quem puder ir lá visitar. Aí já deixo o meu beijo para a Primeira CRE, né, para essa escola, para a escola Benjamin Constant, só para a gente poder relembrar um pouco do que a gente conversou no último encontro. E aí, para começar a pensar a cidade, eu trouxe a agenda da Gerer, que eu acho que é muito importante a gente pensar quais são os materiais que eu utilizo para pensar a história e geografia na cidade do Rio de Janeiro. A agenda da Gerer, ela tem várias agendas, são 5 ou 6, se eu não me engano, mas cada uma traz um pouco desses componentes curriculares imbricados. E aí eu trouxe essa agenda específica, né, território, pertencimentos, culturas e movimentos, essa agenda de 2021. Você consegue acesso pelo Instagram da Gerer ou até mesmo pela página, né, pelo site. E aí traz uma questão muito importante, pensar em território como uma possibilidade para o debate sobre relações étnico-raciais na escola. Ou seja, é olhar para o território onde nós estamos inseridos e pensar como que eu posso articular a Lei 11.645 em sala de aula. Então, assim, as agendas, elas vão orientar a nossa prática enquanto professor nesse caminho, né, de pensar em como que essa transformação social que acontece na cidade também nos ajuda a pensar sobre as desigualdades instituídas e o direito também à cidade. Quem é que tem direito à cidade do Rio de Janeiro? E aí eu trouxe mais uma, porque eu escolhi conversar com vocês a partir da ótica do carnaval. O carnaval é o maior espetáculo, né, do mundo e acontece na cidade do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente pensa carnaval enquanto festa, né, enquanto movimento que gera renda para muitas pessoas, né, na cidade do Rio de Janeiro, a gente precisa também pensar o carnaval como uma festa popular. E aí eu trouxe essa citação da agenda da Gerer, né, festas populares, histórias, culturas e territorialidades. Então, isso aqui já é tudo material que você, professor ou professor, já pode utilizar nesse seu percurso formativo, para levar para a sala de aula, apresentar para os nossos estudantes, né, um material rico, né, em pesquisa, né? Muita gente se dedicou para produzir essas agendas. E aí ela vem falando um pouco do que é o carnaval, entender o carnaval como uma festa cultural, né, que reconta histórias, né? E o carnaval acontece onde? No Sambódromo, no centro da cidade do Rio. E aí é legal pensar, né, que a gente tem várias escolas, né, espalhadas pelo estado, né, algumas escolas do grupo especial estão em outras cidades, né, do estado do Rio de Janeiro, mas elas todas concentram, né, quando chega o período do carnaval, na Sapucaí, no Sambódromo. E aí, como que a gente vai pensar esse carnaval para além de uma simples festa? Né? Pensar o carnaval como parte também constituinte dessa identidade brasileira. E aí, para a gente continuar se dialogando, né, pensando nessas marcas, eu trouxe muito material para a gente pensar, né, que é muito importante trabalhar 11.645 em sala de aula, mas também é legal a gente procurar materiais seguros para a gente poder fazer essa pesquisa e levar para os nossos estudantes. Entre eles, já apresentei aqui a agenda da Gerer. Agora eu vou apresentar mais um, que é o Monumento Negro,
Monumentos Negros do Rio de Janeiro. Acabou de sair pela CEPIR, né, uma parceria da CEPIR com a Casa Civil e com a Conservação. É um catálogo que vocês podem ter acesso por esse QR Code. E nesse catálogo tem vários monumentos da cidade do Rio de Janeiro, dando destaque para a história afro-brasileira, né, mostrando essas marcas, né, no território. Então, são várias estátuas, né, bustos, mostrando um pouco dessa história. E aí é que eu trouxe o Cartola, já que eu estou falando de carnaval, né, eu escolhi uma personalidade que faz parte do carnaval carioca, em específico até essa ligação direta com a Mangueira. E aí, nesse catálogo, isso pode ajudar você, professor, a olhar próximo da sua escola o que tem, para contar também um pouco dessa história desse território. Então, isso ajuda a gente a pensar um pouco dessa experiência que é vivida pelo estudante, onde essa escola está inserida, e a partir daí a gente começa a construir um pouco mais de relação mais íntima, né, com a história e criando significado, né, para os territórios da cidade. Esse aqui é mais um material, né, que é o mapa alegórico das escolas de samba do Rio de Janeiro. Não vai dar para vocês conseguirem ler a legenda, mas esse mapa está disponível para vocês. Aí vocês conseguem ver todas as escolas, né, do grupo especial, Grupo A, Série B, do estado do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio e um pouco além. Aí você consegue ver para poder levar um pouco onde que a minha escola está. Qual é a escola de samba mais próxima do meu território? Como eu posso aproximar esses saberes, né? Hoje eu vou trazer um pouco dessa discussão de algumas escolas de samba que são do grupo especial, mas como que a gente pode também conversar com outras escolas que estão próximas das nossas unidades escolares, levando um pouco dessa história para trabalhar a memória, a ideia de pertencimento com os nossos estudantes em sala de aula. Ó, também tem aqui o QR Code, é só apontar o celular, você vai ter acesso a esse mapa, nessa cartografia. Isso vai muito de encontro ao que a gente discutiu na sala, né, em montar a cartografia social, e mostrar um mapa da cidade com outros significados e significantes para os nossos estudantes. Aqui eu trouxe dois professores que são especialistas, né, em samba. Eles estudam o pensamento social do samba. E aí eu tenho aqui Mauro Cordeiro e Vinícius Natal, que trabalham diretamente com pesquisa sobre o carnaval e vivem também o carnaval. E aí eu acho que é necessário a gente parar para ler esse trecho. Escolas de samba são associações comunitárias, formas recreativas de interação com forte vínculo territorial. Esse componente territorial é fundamental para entender como essas entidades precisarão e ainda precisam sempre dialogar com os poderes constituídos na cidade. Né? Entender que a escola de samba ela faz parte de relações vividas em um território. São experiências vividas. Então, o que é vivenciado na coletividade é fundamental quando a gente fala de escola de samba. Não tem como pensar a escola de samba sem pensar território e pensar nos sujeitos sociais que as constituem. E aí, quando a gente para pensar na nossa unidade escolar, como que eu posso inserir a minha escola dentro desse território? Como que eu posso trazer a minha escola para esse debate? Então, assim, vai ao encontro das nossas unidades escolares. Eu vou passar mais um pouquinho para a gente continuar nosso diálogo. E aí eu decidi trazer também para vocês um pouco de como que o carnaval, né, e suas narrativas podem nos auxiliar, né, no trabalho em sala de aula. Eu trouxe aqui alguns encartes, né, uns flyers que contam, que fazem a propaganda do carnaval, né, a propaganda geralmente dos enredos que geralmente saem todo ano. Eu trouxe de anos distintos, então vai ter 2021, 2018, de várias escolas. E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre eles. Eu trouxe esse aqui de 2021, que é da Tijuca, que fala sobre o Aranã, a resistência vermelha. E aí vem com essa relação de contar um pouco dessa história desse povo, que é o Sataré Maué, se eu não me engano, Sataré Maué, que eles vivem na fronteira entre o Amazonas e o Pará. E aí a Tijuca traz esse enredo para Sapucaí. Então, o quanto que a gente pode aprender com os desfiles de escola de samba? O quanto que enriquece o nosso repertório sobre a história e cultura do Brasil. Então, os sambas enredos, eles são, de alguma forma, né, eu acredito que a gente consegue aprender muito, não é à toa que são escolas de samba, né, que nos ajudam e nos ensinam a aprender um pouco mais sobre a cultura do nosso país. E aí, do lado, eu trouxe Nosso Destino é Ser Onça.
que é o Samba Enredo da Grande Rio de 2024, né, que já está sendo preparado o Samba Enredo, né, para o próximo ano. E o Nosso Destino é Ser Onça conta um pouco sobre as cosmovisões indígenas dos povos originários sobre a onça, né, sobre a origem do mundo. Então, isso aí a gente ainda vai ver ano que vem na Sapucaí, mas já deixo um spoiler para a gente ficar atento sobre essas histórias e narrativas que o Carnaval também traz. Né? Como que a gente pode ver essa marca nesses territórios? Por exemplo, a Grande Rio, nesses territórios. A Grande Rio é uma escola de samba, né, no município de Caxias, está fora da cidade do Rio de Janeiro, mas como essa história vem para Sapucaí, essa história é contada no nosso território, no território carioca, na cidade do Rio de Janeiro, isso nos ajuda também a conhecer um pouco mais, né, das histórias dos povos originários. O Carnaval é um ótimo caminho para ser esse despertar, né, um impulsionador dessas questões em sala de aula. Aqui eu trouxe mais 2 samba-enredos, né, 2 sambas, Lugares de Arlindo, que foi o samba-enredo desse ano, 2023, do Império Serrano, que vem contando essa relação desse homem, do Arlindo Cruz, com os territórios por onde ele circula. Né? A parte daquele samba, O Meu Lugar, né, que ele canta um pouco sobre a relação dele com Madureira, a relação dele com o Império Serrano, e a partir desse samba é construído todo o enredo, né, desse samba de 2023, e essa relação de pertencimento de um homem com um território, com os saberes que estão presentes nesse território, né, com as personalidades, aí vai contando um pouco dessa história a partir do samba enredo. Do lado, eu trouxe um samba enredo da Tuiuti, que é uma escola de samba que fica em São Cristóvão, né, meu Deus, está extinta a escravidão, e aí vem como um samba nesse movimento de denúncia, né, que ele vem contando, né, que ele fala assim, eu não sou escravo de nenhum senhor, é um verso do samba, onde ele vem contando essa relação da escravidão, que também é uma parte da nossa história, né, mas vem mostrando como que esse negro nunca se sentiu, né, pertencente a ninguém, nunca ninguém foi seu dono, e aí a partir desse samba, é um samba que vem nesse movimento de denúncia, e é importante para a gente, né, destacar isso em sala de aula. Trouxe também mais 2 samba-enredos, né? À esquerda é o samba da Portela, de 2021, e Giocé Baobá, que vem essa relação contando a história dessa árvore, né, de origem africana, onde guarda um pouco da ancestralidade e memória de um povo, que guarda todas essas histórias, e aí a Portela traz de volta o Baobá no samba enredo, contando a história dessa árvore, a ideia desse pertencimento com o território africano, essa relação Brasil e África é colocado dentro desse samba enredo. Também trago aqui o samba enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, Batuques ao Caçador, que relaciona diretamente essa ideia de pertencimento, porque onde é a Mocidade já foi um território, né? Era um terreiro, se entende como um terreiro, porque ali se constitui parte dessa ideia dessa escola de samba, essa relação com a religiosidade que também existe nas escolas de samba, e é importante pensar que nenhuma escola de samba está desligada do seu território, ela sempre vai ter essa ligação, né, com personalidades desse território. No caso da Mocidade Independente de Padre Miguel, é com a tia Chica, que vai contar um pouco das histórias. Então, esse enredo, Batuque ao Caçador, traz essa relação, né, com essa personalidade tia Chica para contar um pouco da história também da Mocidade. Aí eu trago aqui mais um enredo, né, da escola de samba Mangueira, né, aí eu trouxe 2, né, História para Ninar Gente Grande e As Áfricas que a Bahia Canta. A História para Ninar Gente Grande, né, é um samba enredo, né, icônico, onde ele diz, né, tem um verso que também conta, a história que a história não conta, reforçando o tanto que o Carnaval nos ensina, né, trazendo a história de várias personalidades negras importantes para o Brasil, como o Dragão do Mar, né, traz também a história de personalidades, pessoas que tiveram relação com a Mangueira, como Jamelão, Leci Brandão, e vai destrinchando um pouco dessas histórias, né, o Dragão do Mar de Aracati, Marielle, várias personalidades que contam um pouco da história do Brasil e que não tiveram o seu destaque, né? Essas histórias que não estão nos livros, que não estão presentes, a Mangueira traz à tona para ajudar a contar.
né, já levei esse samba para a sala de aula e como que é importante levar esse movimento de pesquisa para os nossos alunos, levar esses nomes que estão presentes no samba e pesquisar, saber um pouco mais quem são essas pessoas. Do lado direito eu tenho as Áfricas que a Bahia canta, a Mangueira tem esse movimento, né, muito forte de trazer a comunidade, então a comunidade canta o samba, assim como as outras escolas também, né, e quando ele traz esse samba enredo, as Áfricas que a Bahia canta, ele fala onde o rio é mais baiano, é a Mangueira. E aí faz essa relação com o protagonismo feminino e também para além dos toques, né? A Mangueira traz falando que os toques, as danças, é muito mais do que musicalidade. É uma forma de contar a história desse povo negro que chegou ao Brasil e que foi escravizado, né? Como forma também de resistência. Aqui eu tenho mais uma escola, que é a Beija-Flor, de Nilópolis. E aí a Beija-Flor trouxe 2 encartes, né? Empretecer o pensamento, ouvir a voz da Beija-Flor, e o Brava Gente, que foi desse ano, né, de 2023. O de 2022, que é Empretecer o Pensamento, é um movimento para contar um pouco sobre a intelectualidade preta, que ele vem falando um pouco nesse enredo, destacando, tem um verso muito bonito que ele traz, destacando versos para a cruz, Conceição no altar, Canindé Jesus, e aí vai trazendo algumas autoras negras, né? Conceição Evaristo, Canindé se referindo a Carolina Maria de Jesus, e como que é legal, a partir desse conhecimento do samba, a gente destacar, levar para a sala de aula quem são essas pessoas, né? Pessoas que produzem conhecimento, que fazem parte da intelectualidade negra dentro do nosso país. E o samba enredo, novamente, nos ajuda a pensar nisso. E aí, esse enredo Brava Gente vem contando um pouco sobre o bicentenário, né? A gente teve esse movimento ano passado aqui na prefeitura, né, na SME, com aquela série, né, que foi um episódio, um vídeo produzido pela Multirio, Ouviram o Ipiranga, né, que fala um pouco também sobre o bicentenário, trazendo essas vozes como Maria Filipa, Joana Angélica, de pessoas que construíram a independência desse país, para além dessa independência que é contada nos livros. Então, esse movimento transgressor, disruptivo, o carnaval também faz. Isso é fundamental. E quando eu trago um pouco da história, né, da musicalidade, eu estou falando um pouco de todos os valores civilizatórios afro-brasileiros que a professora Azoilda Trindade traz para a gente, né, como musicalidade, territorialidade, corporeidade, todos esses valores civilizatórios estão incutidos dentro do carnaval. A gente consegue trazer tudo isso para discutir memória, ancestralidade, energia vital. Tudo isso a gente encontra no carnaval. E isso é importante para a gente poder levar para a sala de aula e, de uma forma muito divertida e lúdica, trabalhar também a obrigatoriedade do ensino, né, o ensino e lei, a Lei de Ensino, História e Cultura Afro-Brasileira. Vou passar um pouquinho para a gente poder fazer essa leitura um pouco sobre o que é o sambar, né? Nesse trecho, que também é do Mauro Cordeiro e do professor Vinícius Natal, eles trazem o sambar também, mas o samba eu entendo como uma reinvenção do mundo. É a possibilidade de reinventarmos o mundo, né? Quando a população preta majoritariamente constrói esse carnaval, reconta suas histórias a partir da sua ótica. E isso é muito importante. Levarmos para a sala de aula as narrativas pretas, as narrativas indígenas, a partir dessas pessoas que constroem o carnaval. Perguntar para os nossos alunos se eles conhecem, se na família deles, né, tem alguém que trabalha com carnaval, se essa pessoa pode ir lá na escola contar um pouco dessa história. É um movimento de reinvenção do mundo a partir do carnaval. O carnaval reconta a nossa história em todo esse processo. Aqui eu trouxe um pouco da bibliografia, né? Acho que eu falei um pouco a mais do tempo, falei um pouquinho a mais, mas assim, toda a bibliografia, né, foi pensada a partir de materiais que vocês também podem ter acesso, como a Agenda da Geré, a cartografia alegórica das escolas de samba, né? O livro Abre Alas, que é produzido pela Liesa, conta um pouco da história de cada enredo. Então, você consegue ter acesso no site do Carnaval pela Liesa. Então, é simples acesso, né? A Azoilda Trindade. E para a gente continuar conversando um pouco mais sobre Carnaval, das narrativas, sobre a Lei 10.639, o meu e-mail, para a gente continuar batendo esse papo. Tá bom? Quero só agradecer a presença. Muito obrigada. Obrigado, professora Camila.
Obrigado pela sua contribuição também aqui no nosso encontro assíncrono, né? Você esteve com a gente lá também no encontro presencial, que nós podemos falar também sobre territórios, quando teve também aquela sua fala do Milton Santos, e quando a gente estudou sobre a geografia do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado por também tematizar tão bem em sua apresentação os saberes do carnaval e como eles estão entrelaçados nas práticas educativas que se tecem no cotidiano das nossas escolas. Nesse sentido, são muitas possibilidades de reafirmar e valorizar a história e geografia dos diferentes territórios da nossa cidade. E também com tantos exemplos e possibilidades que você trouxe também na sua fala. Mas agora, nesse momento, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Queria fazer 2 perguntinhas só para a gente poder ampliar um pouco essa discussão, aprofundar um pouquinho aí mais, para além do aprofundamento que tanto a professora Karina quanto a professora Camila trouxeram para esse momento. E eu queria ter a oportunidade de fazer uma pergunta para cada uma de vocês. A primeira, eu queria fazer para a professora Karina. Professora Karina, imagina que algum professor ou professora que esteja aqui nos assistindo deseja aumentar o seu repertório acerca das questões indígenas. Por onde ele ou ela podem começar? O que você sugere para a gente? Bem, eu acredito que alguns caminhos são possíveis nesse sentido do início, né, por essa temática. Primeiro, a minha sugestão é para a atenção às discussões sobre política, sobre questões identitárias, da própria linguagem, esse nosso reeducar da narrativa, ele é importante. Então, quando a gente pensa nesses termos, né, como eu citei, do índio, tribo, é muito comum que alguns pensem, mas é só uma forma de nomear, eu sei que são diversos os povos, mas a forma de nomear é também importante, é também um fazer político, é também um posicionamento e um modo de observar esse sujeito como o qual ele é. Então, é importante estar atento a essas discussões. Também eu vejo uma importância no sentido da equipe pedagógica, no sentido de organização de professores, para o estudo em equipe, para pensar de modo coletivo como que essas discussões atravessam não só as temáticas em sala de aula, mas também como que essas temáticas atravessam as nossas vivências. Quando a gente pensa na ancestralidade, como que a gente pensa num currículo antirracista se a gente não reflete sobre essa questão do território, do corpo enquanto território, do corpo enquanto memória? Então, eu observo esse coletivo e esse espaço de estudos como pontos muito importantes. Também, quando a escola tem a oportunidade de adquirir livros novos para a sala de leitura ou para outros espaços, dar preferência a títulos indígenas, ou seja, títulos de autoria indígena, a literatura indígena. E é importante também pontuar que a diversidade, no sentido da autoria, também é algo muito interessante, porque quando eu conheço autores e autoras diversos, eu e meus alunos, no caso, né, nós temos essa oportunidade de conhecer outros biomas, de conhecer outros Brasis, dependendo da narrativa, de conhecer também outras infâncias, de estabelecer aproximações, distanciamentos, e essas aproximações e distanciamentos nada mais são do que humanizar esses sujeitos e povos indígenas, que pelo olhar do folclore foram desacralizados, suas entidades foram desacralizadas e colocadas enquanto folclore. Então, quando eu observo uma narrativa do Tiago Raqui, eu observo também os movimentos de cultura das crianças Sateremaué. Eu também observo as vivências, quando eu leio uma narrativa do Daniel Munduruku, das crianças Munduruku, inclusive da própria infância do Daniel Munduruku. Então, é um ato de humanizar, é um ato de conhecer esses sujeitos por essa faceta humana. Eu também vejo uma importância grande em a gente ter uma atenção ao conhecer não só os povos, mas também os biomas, para entender, para observar o próprio conceito de florestania, dessas muitas vivências,
desse ser floresta. Também, diante da oportunidade de conversar com sujeitos indígenas, aqui no Rio de Janeiro, como já mencionado, tem, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Aldeia Maracanã. Então, é um espaço de muita resistência, de muita potência. Então, se a gente pode ir até lá, ou conversar com o indígena em algum outro contexto também, é muito importante, para entender que os povos indígenas, eles também são diversos. Então, eu sou pataxó, sou uma mulher pataxó. A Maria, que é uma conhecida que ela é guajajara, ela tem uma outra experiência, que ela tem aproximações com a minha, mas são povos diferentes. Então, a gente também tira aquele olhar que os povos, eles são iguais, porque mesmo que a gente nomeie indígenas, povos indígenas, originários, mas a gente continua ainda com esse olhar que os povos, eles são e têm movimentos muito parecidos ou iguais. De alguma forma, eu ainda estou nesse olhar do que é ser índio, e não observo a diversidade, as especificidades. E também acho que é importante seguir perfis nas redes sociais, que tem uma comunicação muito interessante. Então, eu vou indicar alguns aqui. Leia Mulheres Indígenas, Livraria Maracá, que é uma livraria especializada em literatura indígena, e o meu perfil, né, que eu também vou puxar uma sardinha, que é o Literatura Indígena Brasil, e essa relação por toda a comunidade escolar, porque a gente fala muito das crianças, nós professores e professoras, mas e a comunidade escolar? E as famílias? Como que isso tem sido difundido? Como que os colaboradores, os funcionários dessas escolas também estão observando toda essa relação que tem sido tecida? Esses são os pontos principais que eu vejo como caminhos para a gente dialogar cada vez mais por essa educação antirracista, por essa educação que valoriza essa pluralidade, essas muitas vivências. E interessante, professora Karina, que também na sua fala, você falou sobre a questão de algumas referências, né? Até dentro que as pessoas não têm essa questão de como referenciar um lugar ou outro, por uma árvore, por outros modos de referência. Nós até trouxemos algumas questões e já até conversamos um pouco sobre, por exemplo, o bairro da Penha, que abarca aí a Quarta CRE, tem muitas ruas com nomes indígenas e que às vezes assim, tipo, tá ali próximo da escola e às vezes o pessoal da própria escola que está ali naquele bairro não tem a menor ideia de qual é a origem daquele nome, de como se pode trabalhar daquele nome, e são várias ruas, né? Ruas que se reportam à localização, que se remetem a territórios, e por que está ali, por que foi escolhido aquele lugar, por que ali nesse bairro tem tantas ruas com nomes indígenas, tudo tem um porquê, uma origem, né? Tudo tem um motivo. Então, assim, isso está muito linkado ao que você falou, assim como também algo que a gente trouxe para o nosso encontro presencial. Nós trouxemos algumas personalidades de cada CRE, né, que trabalham sobre as questões antirracistas, tanto de personalidades de pessoas negras como também indígenas, e nós temos ali, em Tomás Coelho, o Centro de Etnoconhecimento Sociocultural Ambiental Cauiré, né, que tem ali, que está há 20 anos no bairro de Tomás Coelho, já mais vindo aqui para a Zona Norte, e aí também é um lugar que tem livre acesso, que as pessoas também podem estar e talvez não tenham essa oportunidade por falta de busca de conhecimento e de aprofundamento, né? Então, assim, isso casa muito com o que você trouxe para a gente aqui hoje, porque são múltiplas oportunidades. Então, talvez, como você mesmo disse, não precisa necessariamente ele vai começar agora, assim, vai pegar um monte de literatura de uma vez sem trabalhar nenhuma delas de forma adequada. Você mesmo deu vários caminhos aí, olha, pode seguir uma rede social, pode pesquisar sobre o nome que já conhece, e aí isso vai trazendo embasamento, né, o aprofundamento e a aproximação da escola com toda essa temática que, como você bem diz, não é uma temática que está distante, ausente, ou é algo completamente fora da realidade. A temática é a realidade do Rio de Janeiro, do Brasil e dos Brasis, como você bem citou. Muitíssimo obrigado por esse esclarecimento e por nos trazer um pouco mais de conhecimento e condução nessa oportunidade de aprender mais sobre a temática indígena. Muito obrigado, viu? Agora, professora Camila, queria falar com você, também te fazer uma pergunta sobre
a questão do próprio carnaval, né? Que foi a sua temática central aí na sua fala para acrescentar aquilo que a gente já conversou no nosso encontro presencial. E falando de carnaval, nós sabemos que o Rio de Janeiro ele é mundialmente conhecido pelo carnaval. Diante disso, como podemos aproximar os saberes do carnaval com a sala de aula? Até vi que em algum dado momento da sua fala você já iniciou a falar sobre isso. E é por isso que eu gostaria de retomar essa parte da sua fala, para você direcionar especificamente sobre essa questão da sala de aula, falar um pouquinho mais. Você pode compartilhar com a gente, por favor? Sim, obrigado, Rodolfo. Eu acredito que para trabalhar o carnaval em sala de aula é muito importante também te levar em consideração a não estereotipação também dos corpos que fazem o carnaval, né? Quando a gente pensa em carnaval, em bailes de carnaval que acontecem na escola, em como que a gente leva essa questão de forma que a gente não venha estereotipar pessoas negras, os povos indígenas, porque isso acontece no carnaval. Eu acho que isso é um caminho, né, principal, até porque se a gente está levando essas narrativas, é preciso também pesquisa, né? Olhar com mais carinho. A gente pode escolher um samba enredo, né? Pode ser desse ano ou do ano anterior, levar para a sala de aula, trabalhar com interpretação de texto, olhar para esse texto, como que essa escola, qual é a história desse enredo, como que foi construída, né? Quando a gente olha para um desfile de carnaval, pensar como que ele foi construído, como que ele foi pensado. Eu acho que isso já dá margem para a gente pensar nos caminhos que a gente pode levar desse debate para a sala de aula, né? Quando a gente olha o desfile acontecendo, o que é o mestre de sala e porta-bandeira, o que é a ala das baianas, né? Quando a gente olha também, quando nós olhamos para a ala dos compositores, para a velha guarda, que traz a história daquela escola de samba, eu acho que é fundamental a gente se permitir, enquanto professor, né, mobilizar também a comunidade escolar. Olhar para o outro docente que pode contribuir com outro componente curricular, olhar para um responsável, né? Às vezes tem um pai, uma mãe, uma avó, que pode ajudar também nessa confecção, né, desse projeto dentro da escola. É entender que o carnaval, um samba enredo, pode ser tema para o ano inteiro, né, de uma escola, para um projeto. Eu posso dividir esse samba e pensar ele em 4 semestres. Como que eu posso desenvolver esse tema na escola? O carnaval não se esgota apenas em fevereiro. Tanto é que quando acaba o carnaval, ele já começa de novo. Nós podemos pensar nessa produção do carnaval também ao longo do ano dentro da escola. Né? Levar quem são as pessoas que constituíram esse samba, como que é a composição, e aí trabalhar a escrita e a leitura desses alunos. A gente pode pensar nesses... quais são os referenciais estéticos que nós estamos levando. Olha para o seu território, vê qual é a escola de samba mais próxima. Às vezes tem uma escola do grupo especial, às vezes tem uma escola série A, série B, que pode ajudar nessa escola. Então, assim, eu acho que temos muitos sujeitos sociais que podem contribuir. Quando a gente pensa numa educação antirracista, eu não estou falando só nesse professor, né, ou professora. Eu estou falando de toda uma comunidade escolar que pode ajudar, né? Alunos e alunas, professores e professoras responsáveis, né? Às vezes tem um comércio do lado, alguém que já trabalha, que pode levar essa questão para a sala de aula, e muita pesquisa. E entender que essa pesquisa vai acontecer junto com esses alunos e alunas. Né? Não é algo só que eu levo para a sala de aula que está dado. Gente, hoje vamos trabalhar carnaval. Aí amanhã todo mundo aparece fantasiado. Não, carnaval é cultura. A gente pode destrinchar muito mais cada tópico, né, do que é essa constituição do que é o carnaval ao longo do ano. Não necessariamente apenas em fevereiro, né, ou março, quando acontece o carnaval, dependendo do ano, mas ao longo do ano como uma ideia de projeto dessa escola. Professora Camila, inclusive, me permite aí também fazer uma interdisciplinaridade. Você trouxe muitas imagens que traziam referência aos sambas enredos, né, que são músicas, mas também tem lá o texto. E aí eu lembrei muito daquela habilidade do antecipar o assunto de um texto. Então, talvez trazer as imagens que você trouxe para fazer a análise para antecipar do que talvez possa estar falando no estudo daquele samba enredo, como o assunto está sendo trazido, o que está sendo, quais são as discussões que neles contém, trazendo a partir da imagem, né? E além disso, uma coisa também que você falou, que eu acho que tem
um link muito grande com essa resposta, é a questão das personalidades do território onde está inserido aquela escola de samba, como você falou muito bem, né? Que tem algumas escolas que já se associam ao nome de algumas pessoas, não é verdade? E essas pessoas tiveram alguma influência totalmente direta, não foi indireta, mas completamente direta naquele território, naquela comunidade, o que também traz novos conhecimentos e abre portas para outras discussões também, né? Tanto na questão da temática da história, da geografia, mas que, por exemplo, quando você falou aí sobre a questão do trabalho com a produção, que já começa quando acaba um evento e já começa a pensar no outro evento. Olha como a gente pode pensar também a matemática em larga escala, não é verdade? Porque essa produção ela também traz custos, essa produção também ela traz emprego, traz pessoas. Então, olha só quantas coisas que podem ser trabalhadas aí juntos, partindo do conhecimento histórico e o lugar histórico e territorial daquela escola de samba. Então, acho que também traz um pouco para essa ampliação. E, embarcando nisso, eu gostaria de te agradecer também por essa contribuição aqui com a gente, né, com essa resposta para essa associação aí com as nossas salas de aulas aí espalhadas pela nossa cidade. Muito obrigado, professora Camila, muito obrigado, professora Karina, pelas respostas. E, infelizmente, nós agora estamos chegando ao fim desse encontro tão potente. Agradecemos imensamente a todos e todas que puderam nos acompanhar. Muito obrigada, professora Karina, mais uma vez. Muito obrigada, professora Camila, por estarem aqui hoje compartilhando suas práticas, saberes, trazendo sugestões, acrescentando e aprofundando saberes aqui com os nossos professores e professoras. E eu gostaria agora de passar a palavra para vocês fazerem aí as despedidas, considerações finais para a gente nesse momento. Professora Karina, com você. Reforço o meu convite para a urgência de olharmos as muitas ancestralidades e reconhecer e fazer essa retomada, que ela pode ser também via literatura indígena, de partilharmos com toda a comunidade escolar, com um olhar para a educação antirracista, que, como Camila bem disse, ela não é ali centrada em alguns meses do ano, mas ela deve perpetuar por todo o ano letivo e para as nossas memórias e identidade. Um abraço, eu agradeço muitíssimo o convite, estou muito contente de estar aqui com o Rodolfo, com Camila, com todas e todas vocês. Até breve. Muito obrigado, professora Karina. Nós também estamos muito felizes com esse momento que tivemos aqui junto. Foi um prazer estar com você. Agora, professora Camila, por favor, as suas palavras finais, a sua despedida também. Fique à vontade. Eu quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade também de ouvir a Karina. A gente já se conhece de outros lugares, de outros espaços da cidade, mas é sempre bom ouvir, né, a fala dela, que é muito potente, e acho que vai de encontro ao que eu também trouxe, a importância de trabalhar uma educação antirracista que não aconteça apenas em datas específicas, né, durante o ano, mas que ocorra o ano inteiro, e que a gente possa levar para a sala de aula sempre um trabalho baseado em pesquisa, que possamos pesquisar para falar sobre os povos originários, para falar sobre a questão, né, sobre o negro no Brasil, sobre a constituição dessa cidade carioca, incluindo, né, a população indígena e a população negra, que eu acho é fundamental. Não tem como falar sobre história e geografia sem levar em consideração essas questões. E agradecer à Escola de Formação Paulo Freire pelo convite. Eu espero, né, enquanto formadora, vocês, professores, no nosso próximo encontro. Muito obrigado, professora Camila. E agora, gente, antes da gente encerrar, eu tenho assim só um recadinho importante que é para você ficar ligado e ligada aqui com a gente, né? Para os professores que estão participando da formação com a gente do 3º e 4º ano, por favor, gente, não deixe de acessar a plataforma EAD-EPF para responder a enquete e computar as horas necessárias para a complementação do percurso formativo. Não deixe de garantir as suas horas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito importante você fazer
fazer esse movimento. Por quê? Porque não basta apenas no encontro presencial. É importante que você esteja na plataforma, porque ele vai complementar e vai contribuir para a sua certificação. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado mais uma vez às professoras e obrigado você, professor e professora do 3º e 4º ano. Nós nos vemos no próximo encontro presencial e um grande abraço. Até a próxima.